é o que parece. Jorge Filho, o que Tite explicou, que o Tite explica o recuo do Ortiz. Não explicou, ele falou, mas não explicou. Tentaram, não deu certo. Ele falou, quanto o Palmeiras, o Flamengo botou 3 zagueiros ali no segundo tempo, melhorou o desempenho. O Palmeiras jogava cruzando bola, o Flamengo começou a ganhar as disputas aéreas. A única bola que o Palmeiras cabeceou, que foi o gol, não valeu porque estava impedido. Gol do Flaco Lopes. Foram 49 cruzamentos, gente, naquele jogo, a maioria no segundo tempo. Perto de 30 do segundo tempo. Negócio absurdo. E o Flamengo ganhou a maioria das disputas aéreas, melhorou. Mas o Botafogo não joga metendo bola na área. O Botafogo joga atacando pelos lados, com muita velocidade. A bola do segundo gol, o Almada recebe as costas do Wesley, ele traz. Ninguém dá combate, ninguém tem acesso. Aí ele chuta, a bola bate, rebate em todo mundo, vai parar dentro, nos pés do Igor Jesus e gol. Quer dizer, o Almada, quando ele começa a cortar, já tem que chegar a um bloqueio. Ele não pode arrematar aquela bola. E arrematou. Mostrei aqui 19 finalizações do Botafogo, 14 dentro da área, nos números do SofaScore. Perdão. 14 dentro da área. É muita coisa. Né? Não dá. Enfim. Lembrando que essa live tem o apoio do SofaScore, aplicativo que você pode baixar acessando o link na descrição do vídeo. Né? No SofaScore você encontra as estatísticas que eu já mostrei aqui do jogo, mapa de calor dos jogadores, é muito farto o conteúdo no SofaScore. Também com a gente aqui o Leonardo Santos. Que vergonha, Mauro. E o pior foi ontem os organizados fazendo a campanha para o Brasil, a torcida do Flamengo acabou, não tem cobrança. Não é a torcida, são algumas pessoas de torcidas organizadas. Não é a torcida do Flamengo, é bom frisar isso aí. Também já falei sobre isso, acho lamentável. André Pimentel, aliás, o vice-futebol em campanha organizada e o presidente agora vai tudo que é podcast. Todo na diretoria é ridículo. O presidente agora dá entrevista em tudo quanto é lugar, mas eu já mandei perguntas para ele que ele não respondeu. Ele vai onde ele se sente mais à vontade, né? Mais confortável, me parece que é isso, né? Enfim. É dureza. Mas vamos em frente, né? Vamos em frente. Pergunta que eu fiz ao Landim, vou ler para vocês aqui. Mandei na quinta-feira a última pergunta. Qual o objetivo do Flamengo na Copa dos Leixões? Um clube que teria apresentado prejuízo significativo em seu porte, né, no ano passado. O que o Flamengo pode obter com isso? Qual o sentido de tal comprometimento de receita quando se está entrando no projeto do estádio? Foi a pergunta que eu mandei para ele na quinta-feira. Até agora o presidente Landim não me respondeu. Estamos aguardando a resposta dessa pergunta do Leixões. Por que o Leixões? Pois é. Alessandro Longobuco, boa noite. Uma sapatada é sempre muito ruim, mas quanto ao Botafogo, interrogação, é terrível. Agora vamos virar a chave para a Libertadores. Ronaldo Rodrigues, obrigado pela mensagem. Seu time tinha que ser o São Paulo. Pois é, mas por acaso eu sou rubro-negro. Um abraço, Ronaldo. Obrigado aqui pela mensagem. Cris Mendes, Departamento Médico precisa dar explicações. Repito, Cris, o Departamento Médico não é o responsável pelas lesões. Ele é responsável por recuperar jogadores lesionados. Aí podemos questionar a preparação física, os próprios atletas, sei lá, né? Fisiologia, sei lá mais quem. É isso, entendeu? Luiz Fernando Ribeiro de Salles, gosto muito do seu trabalho, profissional, ético e científico. Obrigado. Bom e ladrão. Opa, outra. É aquele que come muito e não engorda, dando prejuízo, por isso apanha. Mais uma vez, essa versão do Luiz aí é a segunda, hein? Pelo jeito, o boi ladrão é mesmo aquele que come, não engorda. Como é que ele consegue comer tanto e não engordar? Explica, boi ladrão, explica que porra é essa que você come e não engorda, cara. Tem muita gente que quer comer e não engordar e não consegue. A pessoa fica gorda, quer ficar magro, vai para academia, toma remédio, toma Zempic, aquelas coisas todas, né? Então, tem que ver qual é a receita do boi ladrão, né? Que come e não engorda, mas a compensação ele apanha, né? Aí é difícil, né? Um abraço aí para o boi ladrão. Célio Carvalho, também com a gente aqui. Francisco Zacariotti. Boa noite. Ponderando o acesso de jogos, questiona a preparação física do Flamengo e questiona a capacidade do Tite em rodar o elenco para não acontecer esse desgaste que reflete contusões. Perfeito, Francisco. Eu concordo com a sua linha de pensamento. O Jonathan Passe. O Tite foi muito mal no segundo tempo, concordo. Mexeu taticamente e chamou o time do Botafogo para ficar pensando em um possível contra-ataque com o Bruno Henrique. Merecia a derrota. Cadê as contratações? Pois é, a contratação até agora é o nosso simpaticíssimo Michael, que, como eu falei há pouco, até parei aqui para falar com uma pessoa rapidamente. O Michel é considerado praticamente fechado o negócio, tá? Deve custar mais ou menos o que custa o Bruno Henrique. Vai ser um jogador caro, mas assim, é caro no salário, luvas, no fluxo de caixa, não paga a multa. Isso significa o quê? Então o Flamengo tem caixa, em tese, para contratar outros jogadores para outras posições, que ele não está pagando multa para o Michel. Ele vai pesar na folha de pagamento, mas o Flamengo vai vender o Fabrício, o Flamengo vai vender o Wesley, que renovou agora, aumentou o salário. Então, você libera dinheiro na folha, contrata outro jogador,
talvez fique elas por elas, ou muito próximo disso, né? Acredito, 2-1, contratos novos, Fabrício renovou recentemente, rejeitou uma proposta do West Ham, porque o salário não seria tão melhor assim do que do Flamengo, deve ganhar bem. Então, juntando os dois, né, na folha fica tudo mais ou menos igual. Aí vai buscar o quê? De jogadores que tem que contratar pagando multa rescisória. O Flamengo ainda acredita que possa trazer o Alcaraz, está difícil. O Alcaraz ficou ontem no banco de reservas na primeira rodada da Premier League, na derrota do seu time, o Southampton, para o Newcastle. Foi 1-0. Ele entrou faltando 11 minutos, jogou a parte final daquela partida. O Eduardo Morani, o time piorou muito, estranho demais, culpa do Tite. O Gatsby, a possível contratação do Michael mostra que o Flamengo não tem planos. O Michael, como eu já expliquei até no vídeo que está aqui no canal, o Michael o Flamengo estava descartando porque ele ia custar muito caro. Essa era a questão, ia custar uma fortuna. E com a lesão do Cebolinha, eles tiveram que buscar com emergência. O Flamengo diz que houve uma redução da pretensão inicial, chegou num patamar aceitável para ambos e que por isso deve fechar o acordo. Tá? Mas, de fato, é uma contratação feita no desespero, depois da contusão do Cebolinha. Renato Amorim. O Tite foi muito mal hoje, a mexida para 3 zagueiros foi mal, custou muito caro, Davi Luiz estava apagado, tinha uma Avenida Wesley, 3 gols naquele corredor, perfeito. Alan não justificou a contratação, mas Kita tem que ter foco. Também acho assim, falar agora, vamos falar do Alan. Pô, cara, nessa bagunça de hoje, Alan, Pulga, qualquer um, não dá em nada. Rodrigo Nogueira, ninguém questiona o Márcio Tanuri, médico fraco. Repito, gente, o médico não é responsável pelas lesões, o médico é responsável por curar lesionados. Está errado isso aí. Se os jogadores estão se machucando muito, a culpa é do médico? Eu não entendo dessa maneira. Né? Se eu fico gripado, a culpa não é do médico. Agora, se eu vou no médico, ele passa uma receita e eu não fico bom, aí eu posso discutir se ele foi o médico capaz de identificar o meu problema e passar o remédio adequado. Agora, se eu fiquei resfriado, talvez eu não tenha tido cuidados, talvez tenha sido um vírus, talvez, sei lá, a temperatura mudou, me pegou desprevenido, certo? Então, a gente tem que também entender um pouquinho isso. O médico não é responsável pelas lesões. Ele tem que curar quem está machucado. Então, acho que a crítica vale se o cara vai para o departamento médico e não sai nunca. E tem vários assim. Por que vários jogadores não ficam bons? Né? Sejamos justos. Felipe Silva, Flamengo joga para empatar ou vencer por um gol. O time só joga para trás, enquanto isso o JJ fazendo história em mais um clube, sempre jogando para frente. Gente, o JJ está lá. Felipe, o JJ está lá na Arábia Saudita, ele não quer sair de lá. O JJ saiu do Flamengo porque ele quis. Vamos parar com essa bobagem. Ele saiu porque ele quis, ele meteu o pé. No meio da pandemia, o Flamengo renovou o contrato dele com aumento. Ele quis ir embora, direito dele. Aí fica essa viuveza aí, cara. Parece que o Flamengo é menor que o cara. E quem vai garantir que ele continuaria fazendo um grande trabalho no Flamengo depois desses anos todos? Ninguém sabe. Então, menos. Ele é excelente, está na história do Flamengo. Todos os rubro-negros têm que ser gratos a ele e reconhecer o grande trabalho. Cara, se você tivesse ideia da quantidade de vezes que eu já debati aqui em São Paulo, no ar e fora do ar, com pessoas que tentam colocar o trabalho de outros treinadores acima do dele, eu acho uma piada. Ele foi muito melhor que todos eles, é muito melhor que todos eles. Tá? De times aqui de São Paulo. Times no plural, não é só de um, não. Tá? Então eu elogio sempre, mas, cara, ele quis ir embora. Então vocês vão seguir, pô. Ficar a vida inteira lembrando, que o JJ, porra. Foi embora porque quis. Se gostasse tanto do Flamengo, tinha ficado. Thales Azedo, estava com medo que o Botafogo vingasse o Vasco hoje. Flamengo sem raça, totalmente dominado. Lamentável, o placar ainda ficou barato. Concordo. Poderia ter sido 6-1. Perder um pênalti seria 5, mais um pouquinho 6. Marcel Soares, Mauro, esse elenco é bom, mas na sua opinião, por que esse time decai tanto sem os principais jogadores? Todo time cai sem os principais jogadores, Marcel, mas é possível pelo menos ser minimamente competitivo. O Flamengo não foi hoje, né? Esse é o ponto. Erlon Souza, tem uma coisa também, quando o Flamengo perde muito gol todo jogo, o time se desgasta muito até o final das partidas pelos placares apertados. Também aqui o Bruno Medeiros. Hoje o Sofascova já me deixou triste. O Flamengo estava no ataque, aplicativo avisando o gol do Botafogo. Sofascova, meu amigo, é foda. Não tem jeito não, ele avisa que tem gol mesmo. Quanto de responsabilidade o Tite tem? Hoje o Tite tem uns 70% de responsabilidade. Ele é a comissão técnica dele. O David Blenio, Carlinhos não dá, lembra o Negreiros. Não, calma, gente. Rafael Alves, também com a gente, novo membro do canal.